Todos nós, seres humanos, estamos no caminho de aprender a deixarmos de ser egoístas. Porque sem esta lição aprendida, que é o mal maior da nossa sociedade, como eu já ouvi, sabe, é como uma doença que assola todos os seres humanos, em maior ou menor grau. Sem esse aprendizado, nós transformamos a vida nessa terra um inferno. Esta é a causa, o fundo, a essência daquilo que destrói, daquilo que faz sofrer, aquilo que tampa a luz, e nós ficamos na escuridão. Cada um de nós está num degrau dessa escada do aprendizado. Alguns estão nos degraus mais altos. Eles já vislumbram o que é o altruísmo. Outros nem sabem que isso significa, ou que essa palavra existe. E o que significa ser egoísta? O egoísta não enxerga o outro. Por quê? O foco dele está sempre voltado para ele mesmo. Está voltado para ter. Ter o quê? Mais posses, mais poder, mais serviço dos outros. O egoísta tem a ilusão de que o mundo existe para servi-lo. E ele exige isso dos outros. Por quê? Porque o egoísta não enxerga a necessidade do outro, apenas a sua. O egoísta não tem empatia. Ele não sente o que o outro sente. Ele não se importa, portanto, com o outro. Ele está sempre se importando apenas consigo mesmo. O egoísta é incapaz de compaixão, sabe? Padecer com o outro. E com isso, nasce, quando a gente se compadece com o outro, nasce em nós uma vontade de ajudar o outro. O egoísta não sente isso, portanto, ele não vai ajudar o outro. Aliás, ele até vai ajudar, mas não pelo outro, e sim para ele mesmo ter aplausos. Porque para o egoísta, aplausos são alimento. Ele precisa para inflar o seu ego. Ele precisa da atenção dos outros, porque ele tem um vazio dentro. O egoísta é vazio, porque ele se baseia no ter, como eu já disse. E quando ele sofre, porque o egoísta é quem mais sofre, além, obviamente, de fazer os outros sofrer. Então, quando ele sofre, ele acha que precisa ter mais. Então, ele pega mais para si, ele come mais, ele compra mais para si, ele faz mais os outros servirem. E nunca chega, é um buraco sem fundo. Porque não é com isso que nós podemos preencher a nossa alma. A nossa alma é sedenta de amor. O egoísta nem sabe o que é isso. E por isso que ele come, literalmente, come e come. Ele,
ou ela. Novamente, quero chamar a atenção que aqui eu estou usando o genérico masculino, mas obviamente estou falando tanto de homens quanto de mulheres. O egoísta também é um ser imaturo, é uma criança, não cresceu, não se sociabilizou. Para você viver em harmonia na sociedade com outros seres humanos, você precisa pelo menos reconhecer a existência desses outros seres humanos e que eles são iguais a você em termos de humanidade. Eles também, os outros, precisam, têm necessidades, como você. Então, quando você reconhece a existência de outros seres humanos, você vai perceber que os outros também têm fome, não só você. E se existe um prato de comida e do lado você reconhece outro ser humano com fome, você divide. Isso é natural no ser humano. Compartilhar daquilo que ele tem. Como eu disse, o egoísmo é o que mais causa destruição, dor, sofrimento na face da terra. Porque na essência de toda guerra, lá no fundo, o que mais impulsiona as pessoas para uma guerra é não enxergar o outro, é querer para si, seja em termos de um líder ganancioso que leva todo mundo a acreditar que essa guerra é necessária, até uma nação inteira que considera o outro país, seu inimigo, aquele que quer usurpar algo. Ou, mais oculto ainda, pode estar o motivo de usurpar do outro e levar vantagem. É isso que acontece também na competitividade exacerbada nas profissões, no trabalho. O egoísta se promove às custas de derrubar o outro. O egoísta não reconhece a colaboração. E hoje, felizmente, muitos empresários, muitos trabalhadores estão começando a perceber que na colaboração, na cooperativa, todos lucram. É a única forma em que não existe perdedor. Mas até chegar lá, muito sofrimento precisa ainda existir. E é o sofrimento que leva o egoísta a finalmente começar a procurar um outro caminho, que não seja o ter para si. E eu quero também mostrar uma distinção muito importante entre egoísmo e auto-amor. Muitos pensam que amar a si mesmo é egoísmo. Grande equívoco. Amar a si mesmo é cuidar de si, é
dar a si mesmo aquilo que você precisa. É aquele exemplo que eu sempre dou da máscara de oxigênio que cai num caso de turbulência dentro do avião. Você põe a máscara em si mesmo primeiro para poder ajudar o outro. Porque se você não tiver oxigênio, você e o outro que poderia se beneficiar da sua ajuda também morrem. Os dois perecem. Então você cuida de si por amor a si mesmo e ao outro. Amor ilumina. Egoísmo obscurece. Amor doa de si. Primeiro para si mesmo e depois para os outros. O egoísmo não doa nada de si. Quer tudo para si. Além das guerras, o que o egoísmo causa são as brigas. Não é o eu que briga, não é o eu superior que briga. Quem briga é o ego com o outro ego. Então, essa é uma oportunidade para quem tem consciência de aparar as arestas do seu ego. E, em vez de brigar, olhar para si mesmo e aprender a amar. Não tem outra forma mais eficiente do que aprender a amar dentro de um relacionamento, qualquer que seja, amoroso, familiar, profissional ou alguma forma de instituição social. E o que é esse eu que eu falei? O eu é chamado por vários nomes, esse eu. E um dos que eu prefiro é eu superior. Também é chamado eu maior. E o ego, em comparação com o eu superior, é o eu inferior. É o euzinho, é o egoísta dentro de nós. Aquele que quer tudo para si. E o que o eu superior quer? O eu superior quer permear o ego, o eu inferior. Então, o nosso trabalho é permitir isso, saber que nós temos o eu superior. Este, sim, luminoso, é a nossa parte imortal. É aquilo que continua depois da morte e que existia antes de nós nascermos. Também é o eu superior, o eu maior, é que é permeado por uma força, uma entidade, como queiram chamar, que é Cristo, Logos, Deus, Krishna e tantos outros nomes que diferentes culturas lhe dão. Mas é o mesmo princípio espiritual que nos torna luminosos, lúcidos, conscientes quando nós permitimos. A nossa tarefa de trazer o espiritual para o material e assim iluminar o material com o espiritual. E com isso,
nos tornarmos verdadeiros seres humanos, amorosos, aqueles que amam a si mesmos, amam os outros e amam a fonte de vida eterna, da qual nós também viemos. E nós aprendemos a fazer isso quando nós agradecemos e perdoamos. Perdão não significa justificar e desculpar os erros, e sim aceitá-los como são e se livrar-se, desapegar. Este é o caminho para o amor. Um outro aspecto do ego é o orgulho. O ego adora se inflar com elogios, com aplausos. E existe uma história muito antiga. Júlio César, lá em Roma, no Império Romano, um grande líder, um grande conquistador que tinha várias vitórias. E quando ele voltava de uma vitória, ele era aclamado pelo povo como um deus. E ele sabia desse perigo, de se achar realmente um deus. Então ele colocava um escravo ao lado dele, enquanto estava sendo aplaudido, homenageado, que ficava lhe assoprando no ouvido: isto também passará. Então, recomendo, usem esta imagem. Ela é poderosa e ajuda você a não cair na tentação de se achar um Deus, nessa megalomania que o ego adora puxar a gente. Isto também passará. Tanto os louvores passarão, quanto as censuras. Então, se alguém está criticando você, não deveria mexer no seu valor. Olha para a crítica como uma manifestação do outro. E quem sabe alguma coisa dentro dessa crítica pode ser útil para você olhar para si e melhorar. O representante, o espécime mor do egoísta, do egocêntrico, é o psicopata, ou a psicopata, narcisista, perverso, perversa. Este ser é a exacerbação do ego. Muitas vezes eu até me pergunto: este ser permite alguma vez que o seu eu superior permeie o seu ego? E eu estou chegando cada vez mais à conclusão que não. Porque se permitisse pelo menos um pouco, ele faria lançar luz nesta absoluta escuridão na qual ele ou ela vive. E quando você começa a lançar luz, você começa a olhar em volta e perceber que existem outros seres humanos, entende? Quando você está em total egoísmo, você está em total escuridão.
É por isso que o psicopata, o narcisista perverso, faz o que faz. E por que está nessa condição? Pensem vocês. Será que essa pessoa é vítima? Ou escolheu ser assim? Eu gostaria de mostrar para vocês que vítima, na verdade, não existe. Quando nós caímos na armadilha deste ser maligno, deste ser egoísta mor, nós também não somos vítimas. Nós caímos porque nós não sabíamos que isso existe. Nós caímos por ingenuidade, por cegueira. Porque existe uma lei universal que é o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, mesmo quando não percebemos, quando estamos inconscientes. E as nossas quedas, os nossos erros, são formas de nós aprendermos a escolher melhor. Nós sofremos as consequências dos erros, para então poder ter discernimento e não cometer mais este mesmo erro. Nós precisamos nos fortalecer, principalmente depois de um desastre como esse. Relacionamento com um ou uma psicopata, um ou uma narcisista perverso ou perversa. O ego, portanto, é antissocial. O ego é egoísta. O ego é focado em si mesmo. O ego é incapaz de amar. Porque a essência do amor é olhar para o outro, é considerar o outro. Considerar o outro. Cuidar do outro, querer o bem do outro. E como já disse, para começar, querer o bem de si mesmo. O egoísta é incapaz de compreender o outro com empatia. Aliás, ele nem sente empatia. E, para se ter qualquer relação humana, é preciso ter pelo menos um pingo de empatia. É preciso ter pelo menos um pingo de luz. Senão, esta relação é unilateral, como é o caso das relações com os psicopatas e narcisistas perversos. Seja uma relação afetiva entre parceiros amorosos, seja uma relação de filhos e pais, de irmãos, seja uma relação social, no trabalho, nos círculos sociais. Sem esse pingo de luz, a relação sempre é abusiva. E o que é que acontece? Então, é abusiva porque existe exploração
existe uso do outro pelo egoísta, pelo psicopata. Existe uma carência deste ego se preencher, ter o outro, usar o outro. E nunca existe amor. Então, quando você sai de uma relação abusiva dessas, ou ainda está nela, e você se sente culpado, culpada, que é uma das táticas que o abusador ou abusadora usa para continuar controlando você, para continuar explorando, sugando você. Você começa, depois de algum tempo, a se dar conta que, afinal, o que você fez realmente para ser culpado, culpada, para ser acusado de tudo aquilo que, na verdade, é o abusador ou abusadora que fez. O que você fez, afinal? E você começa a perceber, se você conseguir se examinar bem, que você nada fez, absolutamente nada fez, para merecer estas acusações, para merecer esses maus tratos, para merecer essa tortura. Você nada fez. Você apenas se dedicou a essa outra pessoa. Se dedicou de corpo e alma. Você se entregou a essa pessoa. Inteiro, inteira. Você não fez nada de errado. Então, por que essa pessoa te ataca? Por que essa pessoa te acusa? Por que essa pessoa te processa muitas vezes no tribunal, querendo arrancar mais energia de você, mais dinheiro de você? Então, por quê? E você fica virando essa pergunta dentro de você, revirando, por quê? Porque esta pessoa, o psicopata, narcisista perverso, perversa, tem este imenso vazio e precisa provar novamente para os outros que ele ou ela não é esta criatura cruel, maléfica, e sim que é aquela pessoa maravilhosa, boníssima, que se apresenta aos outros. Precisa provar que você que é a pessoa cruel. Precisa, assim, preservar a sua imagem dele ou dela, né? Falsa, baseada em mentiras. E acha que, por exemplo, ganhando um processo no tribunal de você, ela esteja provando isso. Ledo engano. Talvez alguns acreditem, mas outros não vão acreditar. E principalmente as forças maiores estão assistindo a esta farsa toda. E com isso,
esta criatura maléfica está colecionando mais e mais motivos para pagar por tudo isso, porque a grande justiça nunca falha. Tenham absoluta certeza disso. A grande justiça que está acima da justiça humana. Então, como você pode se livrar dessas agruras? Primeiro, olhe para dentro de si mesmo, si mesma, e olhe para a sua sombra, para você se tornar cada vez mais luz. A luz incomoda o egoísta. Obviamente, quanto mais luz você tiver, mais o egoísta tentará apagar esta luz. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais luz você tiver, você terá todos os seres de luz ao seu lado. Você estará irmanado, irmanada com seres de luz. E então você estará cada vez mais forte. E mais uma atitude que te dará luz e força é gratidão. Parece um total absurdo você chegar a agradecer esta pessoa maléfica por ter feito o que fez com você. Agradeça. Isto desarma a crueldade e torna você mais forte. Agradeça. E depois deste passo de agradecimento, tem mais um que é muito mais difícil, que é o perdão. O perdão tem dois aspectos. Um, que é o auto-perdão. Você se perdoa por ter caído nesta armadilha, por não ter visto. E você perdoa este ser maléfico. E perdão não quer dizer justificar, eu já falei tanto disso. Não quer dizer justificar atos malignos. O que é cruel, o que é errado, o que é inaceitável, continuará sendo errado, cruel e inaceitável. O perdão significa você se livrar da mágoa, se livrar da vontade de se vingar. E assim você se torna livre para seguir o seu caminho. E o outro, sabe, aquele ser cruel que fez tudo o que fez e vai continuar fazendo porque esta pessoa não sabe fazer de outra forma, não sabe agir de outra forma. Porque o psicopata narcisista cruel não permite luz dentro de si, como eu já expliquei. E este ser merece a nossa pena. É um ser miserável. Um ser que vive na escuridão
embora queira parecer luminoso. Esta luz que este ser apresenta é uma luz falsa. É a mesma luz falsa dos anjos caídos. Merece a nossa pena. E assim nós nos livramos destas criaturas.